Meu anúncio não está vendendo, Maxwell. E agora? O que é que eu faço? Muitos cliques, muitos comentários e agora o anúncio não está vendendo. Onde é que está o problema? Como é que você detecta isso? Bom, vamos lá. Existem duas coisas que você precisa analisar. Quando um anúncio não está vendendo, o problema pode estar em algum lugar, mas não são muitos lugares, tá? Fica tranquilo. Ou o problema está do lado do tráfego, ou o problema está do lado da conversão. Não sei se você assistiu o meu vídeo onde eu falo do yin e yang do marketing digital. Se você não assistiu, assiste esse vídeo, porque esse vídeo ele explica mais ou menos como é que se divide o marketing digital. Na minha cabeça é o tráfego de um lado, a conversão do outro, e essas duas coisas compõem o marketing digital, tá? Mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar porque algumas pessoas me perguntam a seguinte coisa: Maxwell, eu comecei a rodar minhas campanhas e tudo, eu estou tendo clique, estou tendo comentário, mas meu anúncio não está vendendo. E aí? O que eu faço? Por que não está vendendo? Não estou entendendo. Então a primeira coisa que você vai fazer é parar e analisar as métricas do tráfego, tá bom? Existem 11 métricas dentro do Zero à Escala que eu explico passo a passo, dependendo de cada fase, se o anúncio está performando, se não está, para você entender, baseado em cada fase, qual decisão você toma. Mas, se você não é ainda aluno do Zero à Escala, vamos aqui para esse vídeo que você vai entender mais ou menos como é que você pode analisar isso. Por exemplo, você deve analisar o CTR do anúncio. Se o CTR estiver abaixo de 1%, existe uma probabilidade muito grande das pessoas não estarem tão interessadas no teu anúncio. Feedback positivo e feedback negativo do anúncio. Se o feedback positivo tiver baixo ou médio, também significa que um conjunto de técnicas ali que o Facebook utiliza para identificar se o anúncio é bom ou ruim, se as pessoas estão gostando ou não, significa que as pessoas não estão tão interessadas como deveriam estar. O ideal é que o feedback positivo ele esteja alto. Maxwell, e o feedback negativo? Se o feedback negativo estiver médio alto, significa que você tem uma probabilidade de ter bloqueios aí na tua conta do Facebook. Então, muito cuidado. Por que eu estou falando dessas métricas? Tem a questão da pontuação também. Se a pontuação estiver abaixo de 7, vai ser muito complicado para você vender. E principalmente, se a pontuação estiver abaixo de 7, vai ser muito complicado para você escalar esse anúncio. Mas se o anúncio nem está vendendo, Maxwell, o que eu faço? Então você vai analisar essas métricas. Custo por clique de link único, tá? Quanto eu estou pagando por clique? Esse custo por clique, ele está muito acima do custo por clique médio das minhas campanhas? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer, tá? Como é que está o feedback positivo? Como é que está o feedback negativo? Como é que está o CTR? Se essas métricas, se esse conjunto de métricas tiver ruim, significa que seu anúncio não está vendendo porque você errou no tráfego. E quando eu falo que você errou no tráfego, você pode ter errado em duas coisas. Ou você errou no copy, ou você errou na segmentação, tá? Ou você errou nos dois ao mesmo tempo. Então, esse é um dos motivos que pode levar os seus anúncios a não vender. Beleza, Maxwell, mas a nota do anúncio tá boa, o CTR está alto, o custo por clique está bom, os comentários estão legais, então por que não está vendendo? Aí, se as métricas do tráfego estiverem boas, significa que o problema está na conversão. Você precisa saber qual é a taxa de conversão da sua página de vendas, qual a taxa de conversão da sua página de captura, quanto é que está ali a tua métrica de taxa de resultado aqui do outro lado. Porque se as métricas do tráfego estão boas e não está vendendo, existe uma probabilidade muito grande de o seu problema estar na conversão, tá bom? E tem mais uma coisa. Maxwell, a taxa de conversão da minha página no passado estava boa, Maxwell, estava muito boa. E as métricas estão boas. Tá tendo clique, tá tendo comentário, tá tendo engajamento, mas não está vendendo. Pode ter acontecido um terceiro fator. Pode ser que você esteja atraindo o público errado para o seu anúncio. Maxwell, peraí, agora eu me perdi um pouco. Como assim? Atraindo o público errado? Isso mesmo, atraindo o público errado. Eu já cometi esse erro e como é que você descobre se você está atraindo o público certo ou não?
É uma técnica bem simples e uma técnica manual. Você vai fazer o seguinte: você já conhece mais ou menos o perfil do seu público. Suponhamos, se você está anunciando um produto de como vender mais para empresários. Você sabe que são empresários, são donos de empresas, são sócios-diretores, são pessoas formadas em administração. É mais ou menos esse público. Você já tem mais ou menos a idade desse público. O que você vai fazer? Você vai no seu anúncio e você vai visualizar quem é que está curtindo o seu anúncio, quem é que está deixando comentário ali, quem é que está interagindo com o seu criativo, com sua comunicação. Porque quando você clica e olha o perfil dessas pessoas, se você identificar que são pessoas muito fora do contexto que você anunciou, existe algo que pode ter acontecido. Você pode ter errado na comunicação, você pode ter errado no copywriting do seu anúncio. Maxwell, e como é que eu faço para não errar no copywriting do anúncio? E aqui eu vou te dar a melhor dica desse vídeo, tá bom? Então presta muita atenção, anota isso, porque eu faço esse exercício na hora que eu estou fazendo as minhas campanhas de tráfego. E que dica é essa? Uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: o copy, para que serve um anúncio? Para que serve o copy do anúncio? Você sabe me responder essa pergunta? Vamos lá. Para que serve o copywriting do seu anúncio? Para que serve o texto do seu anúncio? Você pode pensar: Maxwell, é para atrair mais clique? É para gerar engajamento? É para vender? Não. O copy do teu anúncio não é para isso, tá? O copy do anúncio é para filtrar o público comprador, tá? Independente de você esteja fazendo campanha para lead ou para venda, o copy do seu anúncio deve filtrar o público comprador. Então, para agora, vai lá para as tuas campanhas, olha para os anúncios e pensa: esse copy que eu escrevi, esse texto, ele está filtrando o público comprador ou está atraindo um clique curioso, por exemplo? Então você tem que se perguntar isso, você tem que fazer. Inclusive, é interessante que você se pergunte isso antes de escrever os seus anúncios. Eu sempre vou com essa mentalidade de como eu posso filtrar o público comprador na hora que eu estou escrevendo os copies das minhas campanhas. Bom, então era isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, é só clicar em algum lugar aqui, vai ter o link para o meu treinamento avançado, o do Zero à Escala, e eu te vejo em um próximo vídeo. Um forte abraço!